Olá, queridos estudantes aí do terceiro ano, não é verdade? Da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês do nosso conteúdo. Estamos fazendo um percurso, nessa unidade 1. Estou aqui com o Rosimar, do estúdio, os professores presenciais, e juntos vamos formar essa equipe. Podemos fazer essa interação de conhecimento. Aí vocês são os nossos, o nosso foco, para chegar até vocês. Vimos que nós saímos lá do Renascimento, Iluminismo. Agora nós vamos ver um pouco sobre a ciência. Olha só, o Renascimento, na perspectiva do Iluminismo, ele trouxe e deu autonomia para o ser humano, ficar no centro do diálogo filosófico, do diálogo da história, no âmbito da política, no âmbito da religião, em todos os aspectos da sociedade. Ou seja, agora, se o homem já tem autonomia, racionalidade, o empirismo, pela experiência, agora vamos ver um pouco da ciência. O que eles falaram na questão, no contexto de algumas épocas, tá? Essa é uma aula que fala o contexto geral da ciência em alguns momentos. É claro que a nossa aula ela é bem breve em cada tópico, ou seja, que vai permitir, nós damos um pontapé, assim, um ponto, uma setinha apontando para vocês ir além, tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Ciência, tecnologia e valores. Aqui nós vamos ver um pouco do contexto geral, ou seja, uma breve explanação, tá? Vamos dar para vocês visualizar isso. E dentro dessa aula temos o que é ciência, a ciência na história, a ciência lá na Grécia Antiga. Olha só que legal, isso é bacana, sabemos. Estamos aí num pontapé da modernidade, nesse período, mas vamos ver um pouquinho lá do passado, ok? Olha só, ciência e tecnologia. Quando falamos, vem aqui comigo, quando falamos de ciência, tecnologia e valores, é claro que a ciência em si, ela vive numa perspectiva de que é necessário não só eu ter autonomia na minha pesquisa científica, mas eu basear-nos em alicerce de questões de valores. Por exemplo, a pesquisa de células-troncos. E hoje, no âmbito da tecnologia, temos a IA, a inteligência artificial. Então, há necessidade de ter regulamentações para que os valores, a questão da ética, ela venha a ter esse alicerce, ou seja, não posso ultrapassar aquilo. Tem um limite para eu pesquisar, para eu analisar, nesse sentido, ok? Vamos lá, continuando. E o que é ciência? Alguém sabe aí dizer? Ela vem do latim, essa palavra, a etimologia dela, ok? E ciência, ó, em latim, gente, esse TI ele tem um som de si, mesmo que escreva com T, é um latim, tá? Então é ciência, que significa conhecimento, olha só que bacana. Também vocês viram anterior que episteme, ok? É conhecimento, epistemologia. Então, gente, o que é ciência? Vamos lá. Definição dela: um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela por um processo de experimentação. Veja bem, há outros conceitos, ok? Nessa perspectiva, não é só focar apenas nesse conceito que o professor trouxe, não. Ciência em si, inclusive lá no final da aula, a partir de agora, vocês vão poder conceituar o que é ciência na sua perspectiva, na sua visão, não saindo daquilo que é parâmetro, ou seja, há um paradigma para você seguir. Mas vocês vão poder conceituar, tá?
Então, assim, há várias conotações. Eu vou dizer, ó, a ciência é um método. Claro que é, porque ela usa métodos, o passo a passo, né? Análise, né? Tem um método científico, tem que ter visualizar, ele é empírico, né? Nessa perspectiva. Então, ciência é um tipo, né, de análise, de investigação de fenômenos. Então, ela tem que enxergar algo para poder analisar, investigar. Exemplo, no âmbito da saúde, eu tenho que coletar o sangue, tenho que fazer vários passo a passo, os métodos para que, se for gerar uma vacina, então há um passo a passo a ser seguido, todos os momentos, né? Existe uma regra ali, já uma matriz para você seguir. No âmbito da educação também, não se foge, né, dessas questões de métodos. Dentro de uma perspectiva de análise palpável, olhar, visualizar, testar. Veja bem como a ciência ela é importante. E como que ela surgiu? A partir lá do Renascimento, fazer ciência racionalmente, né? Visualizar, olhar. Em alguns momentos ela vai em contrapor com a religião por causa dessa questão, só analisar aquilo que está vendo, tá bom? Mas isso já foi resolvido. Vamos lá? Continuando. O objetivo dela, qual é? Conhecer, claro, né? Que ela significa conhecimento. E conhecer para quê? Para que conhecer? Para tornar o mundo compreensível, galera. Proporcionando o que? Ao ser humano meios de prever situações e exercer controle sobre a natureza. Gente, então é conhecer para quê? Para que o mundo se torne mais compreensível nessa perspectiva. Ou seja, é necessário criar controles em si. Exemplo, no âmbito da saúde, eles pesquisam, às vezes, insetos, animais, etc., e tipos de doenças, para que exercer um controle, gerar uma vacina, para que nosso estado, a um momento, né, da história do nosso estado de Rondônia aqui, a malária, ela alastrou-se, né, em algumas situações, algumas regiões. Porém, conseguiram, pelo mapeamento, pela ciência, o controle, conhecer, ficou mais compreensível, né, como se manifesta, qual o inseto que causa, né, que faz a geração da doença. E a partir daí geraram os remédios, ou seja, a cura. Então é o passo a passo. Graças à ciência, nessa perspectiva, ela tornou-se conhecível o momento, a situação, né? E nós vivemos várias situações de questão de saúde quanto a isso. E na educação também, né? Tem várias formas, escolas, inclusive nós vimos escolas lá no primeiro ano, as escolas filosóficas. Aí a gente vai conhecendo a cada momento, né? A cada situação para poder ser mais compreensível. Vocês não perceberam aí no iluminismo? Ou seja, dar liberdade e autonomia para o ser humano, para que ele possa compreender as coisas através da razão, através da ciência, através da pesquisa, através de utilizando métodos em si. Vamos lá, olha só, continuando. Agora, o que é um método científico? Você sabe o que dizer? O termo método vem do grego, que é meta, que é através, e odos, que é caminho, através de um caminho ou de um procedimento. O método científico é o núcleo do procedimento que orienta o que? O modo de conduzir uma investigação, gente. Então, é um caminho que eu vou traçando ao longo da pesquisa, ó. Aqui, ó. Vocês vão fazer o trabalho desta classe, pode traçar um método até chegar aqui no objetivo. O método científico tem por base uma estrutura lógica que engloba diversas etapas, tá? Então, vários momentos, ó, são as etapas. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se porventura vocês, né, estão visualizando entrar na universidade, vocês vão criar um método de estudo, um passo a passo. São várias etapas. Estudaram língua portuguesa, estudaram inglês, estudaram matemática, um exemplo. Tá? Agora estão na filosofia, geografia. Esses são os passo a passo para vocês fazerem o Enem. Ou seja,
chegar à porta de entrada para a universidade, né? Então, tudo na vida tem um método. Se você traçar e segui-lo e vai organizando, vai ajustando aqui, ajustando ali, conseguirá alcançar seu objetivo com eficácia, né? Vamos lá? Continuando? Etapas do método científico experimental. Ó, você faz um enunciado de um problema, enunciar, né? Tem que ter. Isso aqui daqui para frente, na universidade, vocês vão trabalhar muito com isso. O cientista enuncia um problema que intriga, que ainda não foi explicado. Depois formula algumas hipóteses, ok? Como solução do problema. E é proposto uma resposta possível, tá bom? Aí vocês vão fazer um teste experimental da hipótese. É testado, é validado, etc. Depois conclui se deu certo, se não deu, tá bom? Então é nessa perspectiva, vocês vão fazer um trabalho, então coloca, ó, é necessário eu ter um problema, como é que eu vou seguir? Eu vou ingerir, ó, esse problema aqui eu quero resolvê-lo, como eu faço? Aí vocês vão criar hipótese, ó, se eu fizer isso ou aquilo, etc, eu posso alcançar para solucionar esse problema. Aí vocês vão fazer os testes nessa perspectiva. Então, será que os testes vão dar certo? Vamos lá. Esse não deu, aquele não deu certo, e vamos anotar o que deu certo. E conclui. Né? Corrige as hipóteses. Eu coloquei algumas hipóteses e não deu certo. Aí eu vou concluir, ó, só deu certo aquela hipótese da solução do meu problema. Então, diante disso, vocês vão carregar, ó, anote isso aí no seu diário de bordo, não é verdade? No seu caderninho, na sua agenda, esses métodos aqui, ó, da ciência. Todas as áreas, não importa. Alguma a forma, né, de agir é a mesma, ok? Continuando, olha aí. Olha só a ciência aí, ó, ciência na história. Trouxe uma paisagem aqui da nossa cidade, ó, a ciência na história, o homem. Eu coloquei o principal, que o ser humano sempre, inclusive eu, quer ir até a Lua, né? Quer conhecer o espaço, quer avistar as terras, né, lá do universo, da gravidade zero. Então é nessa perspectiva que temos que fazer isso, ok? Vamos lá. O conhecimento científico é conquista recente, que é datada mais ou menos de cerca de 400 anos. Lá na antiguidade grega, a ciência e filosofia achavam-se ainda vinculadas. O filósofo era o quê? Os cientistas se separavam apenas lá no século XVII, com a Revolução Científica com Galileu. Olha só, naquela época, gente, bem interessante isso. Ó. O filósofo, não o professor Hélio, claro, mas naquela época antiga, ele era médico, pensador, matemático, geometra, né? Ele fazia geometria, ele era arquiteto, que mais? Astrônomo, olhava para o céu para conhecer o universo. Veja bem que o cientista, o filósofo, ele fazia de tudo, tá bom? Nessa perspectiva. Aí depois, na Revolução Francesa, científica, etc., com Galileu, houve um momento de se aperfeiçoar a cada área, ou separar-se, tá? Exemplo, o clínico geral, no âmbito da medicina, ele analisava a pessoa como um todo. Ainda existe essa especialidade. Porém, hoje temos o especialista em cabeça, né, o neuro, temos o que? Ortopedista, os ossos, temos o que mais? Oftalmo, que é os olhos, e aí por diante. Veja que houve uma distinção, desmembramento, tá? Chama-se fractuais, né, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando além. Agora, no âmbito da geometria, ó, civilizações mais antigas, como o Egito, a Índia e a China, eles já conheciam, né, diversas propriedades geométricas. Porém, foram os gregos pré-socráticos que, por meio de demonstrações racionais, desenvolveram o que? A geometria de forma teórica, tá aí. Aqui eles tinham a prática, né? Ó, a praxis. Aqui eles, além da praxis, eles criaram a teoria, anotações, etc. Conhecimento prático, né?
E no âmbito da medicina ocorreu um processo semelhante de racionalização da prática. Desvincula-se tanto quanto possível superstições e magia. Então tá aqui, ó. Ele tira um pouco da questão do pensamento mítico, né? Mítico. O pensamento religioso, eles tiram também daqui. Então, tudo que é superstições e magia, eles distinguem em si, né? Desvinculam. Desde a atuação de Hipócrates, que é o pai da medicina, ele é denominado, ó, elaborou o Corpus Hipocrático, né? Que é a coleção hipocrática. É uma obra que identifica várias doenças e formas de tratamento, além de orientações para uma vida saudável. Então tá aí. Viu só o pensador, né, Hipócrates? Ele elaborou, deixou, né, um molde, não, assim como o diário de bordo de vocês. Imagine alguém no futuro achar o seu diário. Ou seja, ali tem orientações, tem que você anotou, tem significado das palavras em si que você usou no dia a dia. Se alguém lá no futuro achar o seu diário, poderá servir para construir algo, aprimorar, né, e etc. Nessa perspectiva aí. Vamos lá, continuando. A ciência lá na Grécia Antiga, gente. Veja bem. Né, como foi influenciado ela nesse período. Tales de Mileto, matemático, astrônomo e considerado o mais antigo dos filósofos, ele fez algumas demonstrações do triângulo semelhantes, né, nessa aqui, ó, no âmbito da matemática. Dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes, congruentes e segmentos correspondentes de medidas proporcionais, ok? Só que eu quero deixar uma coisa clara, olha só. Ouça a minha aqui. Gente, nós estamos falando um pouco da ciência, a prática da ciência naquela período antigo. Nós estamos trazendo a história dela. E eu falei na aula que a ciência se tornou ciência em si, assim, comprovada, anotada, teoricamente anotada pelos gregos, 400 anos, tá? Então, assim, eles faziam demonstrações e o papel da ciência, porém, eles não haviam como ciência nessa perspectiva como nós vimos hoje, porque somente tiveram autonomia, como eu falei para vocês, a partir do iluminismo, ou seja, racionalmente fazer análise, ter liberdade de pensamento, do conhecimento, etc. Não que eles não tinham nessa época, até tinham, mas nessa perspectiva de, se eu sei o que é ciência hoje, mesmo que ela seja atual, eu posso identificar umas práticas, né, dos antigos e posso considerar que era ciência, porque deixou algo para a gente aqui, né? Eles criaram métodos, etc. Não o chamavam, né, de ciência, porque a ciência em si começou-se com Aristóteles, olha só, lá no século antigo. A partir do momento que ele pegou o período sistemático da filosofia antiga, aí ele pegou o pensamento dos antigos, anteriores a ele, filósofos, sistematizou aqueles pensamentos e fez um sistema de análise. Aí gerou-se aí, a partir dali, as ciências teóricas, as ciências práticas, etc. Ok? Vamos lá, continuando. Tales de Mileto, além disso, como astrônomo, veja bem como ele também era filósofo e astrônomo, né? Teria previsto o quê? Um eclipse solar. Então tá aqui. Uma imagem figurativa do eclipse. Tales teria calculado, agora nós vamos ver como é que ele fez isso, a altura de uma pirâmide, comparando a sombra de uma estaca de madeira. Vem aqui comigo, olha só. O faraó, né, do Egito chamou Tales de Mileto, que ele era bem inteligente, lá da Grécia, ali próximo, né, o Egito e a Grécia. E Tales foi para lá, para medir o tamanho da pirâmide do faraó, a altura, ele queria saber a altura. Porém, a pirâmide era larga, né, nas pontas e fina em cima. O Tales ficou 6 meses lá. Ele, como que eu posso medir essa pirâmide? Que ela é alta, eu não vou subir e desce. Como que eu vou medir? Que ela vai fazer uma curvatura assim, ó. Tales, nesses 6 meses, ele teve uma ideia. Vamos lá ver essa ideia, olha aí. Vocês podem até fazer isso aí Vamos lá.
a pirâmide de Quéops. O que ele fez? Está aqui ela, ó. Então, suponha, imaginação, tá? Suponha que seja a pirâmide. O Tales queria saber, ó, essa altura dela. É bem no centro. Ele mediu aqui o centro, né? Fez um ponto no centro da pirâmide, embaixo. Aqui, ó. Ele supostamente, tá? Pode ser que ele usou outra coisa, mas ele pegou uma estaca mais ou menos de 1 metro, né? Pode ser outro tamanho que faz a proporção. Aqui eu coloquei 1 metro para a gente entender. Ele pegou essa estaca, colocou próximo à pirâmide. Aí ele sabia que ele analisou isso antes, tá? O Sol, olha lá. O Sol apareceu forte e começou a soltar seus raios, ó. Os raios do Sol, né? Iluminou. E apareceu as sombras, né? Não fiz perfeito a sombra da pirâmide, mais ou menos aqui. Quando a estaca chegou em questão de 1 metro aqui, ó. A sombra é igual à altura da estaca. O Tales pediu para, ó. Disse para o assistente dele, vai, mede depressa a sombra, o seu comprimento. Aí ele marcou aqui, ó. Aí o assistente pegou, ó, a estaca da sombra deu 1 metro, equivalente à altura, olha só. Aí o assistente marcou a sombra da pirâmide e o centro dela e mediu, deu 139 metros. Olha só que interessante, como medir uma pirâmide? Professor Hélio de matemática? Não, nós estamos analisando a questão da filosofia. Veja que os pensadores antigos também deram contribuições para várias áreas. E vocês podem fazer essa prática em casa, ou seja, professor, eu quero medir uma árvore que está lá próximo de casa, mas eu não consigo, porque ela é muito alta, eu não vou subir. Só que a árvore ela tem que ter algumas questões, tá? Ela tem que estar no campo limpo, por causa da sombra, Aí vocês vão colocar do lado uma estaca de 1 metro, mais ou menos, e marca lá 1 metro onde que vai dar o sol, depende da posição dele, tá? Aí na hora que chegar 1 metro lá na sombra da estaca, lá do que você colocou, de 1 metro, aí corre e marca a sombra da árvore. Aí quando der lá no centro da árvore, a sombra, vocês vão medir. Se der 10 metros, é equivalência à altura da árvore. Faça esse teste bem interessante, tá? Vamos lá, continuando. Veja aqui os metros, né, que vão criando para 139 metros de altura. Agora vamos ver o Pitágoras, que é o homem dos números. Ele foi matemático e filósofo. Segundo ele, o número é o princípio do qual deriva a harmonia da natureza. Ele demonstrou vários teoremas, estudou as relações proporcionais entre os diferentes comprimentos de uma corda, etc., bem como alterações de tensão ou espessura de que mudam os sons emitidos pela lira. Então, o Pitágoras provou a questão do som, né? Os números são importantes, né? Dentro do âmbito do som. Vamos lá. Agora, Platão, a concepção científica que se baseia sempre nessa teoria. Platão é o homem da teoria das ideias. Então, para ele, Platão, a razão tem dificuldade em atingir o verdadeiro conhecimento, por causa de deformação que os sentidos, né, inevitavelmente provocam. Gente, o Platão era de praxe ele dizer que os sentidos enganam. Como assim, professor, que enganam? Exemplo, suponha que você está numa estrada que não conhece bem a estrada. Choveu. Tem um ponto de alagamento ali, mais ou menos 2, 3 metros. Você está de moto ou bicicleta. O teu sentido diz que você pode passar. A água está turva, você não vê. Porque racionalmente você teria que descer da bicicleta ou da moto e cutucar a água para ver se não tinha buraco. Porém, o teu sentido diz, passa. Porque ali está nivelado, né? O sentido vai dizer que é pouca água, não está fundo. Ao momento que você se aproxima, avança, você cai no buraco, está cheio d'água. Então, os sentidos nessa perspectiva, isso é uma ideia, tá? Estou trazendo um exemplo meu, e pode ser fazer uma roda de pessoas, fala uma frase no ouvido de uma e vai falando para outra.
Vocês perceberem que quando chegar no último, a frase está distinta, diferente, deturpada, ó, deformada. Ó. Platão vai dizer, ó, os sentidos fazem isso. Então ele valorizava mais a questão da razão, ok? Vamos lá, olha aí. Então, para resolver esse problema, Platão disse que a razão cabe a ela depurar os enganos, para que possa ter a verdadeira contemplação das ideias. Então, se eu tivesse lá na rua, né, cutucado lá para ver, eu ia descobrir que tinha buraco. Agora, o propósito de Platão é levar o conhecimento da simples opinião, que é o doxa, né, até a ciência, a episteme, o conhecimento, ó, o conhecimento do ser verdadeiro. Então, gente, vamos dizer que aqui é o senso comum, ó, suponha, né? E aqui é ciência. Então, às vezes, veja bem, também nas redes sociais, hoje, atualmente, vocês podem ver, tem inúmeros vídeos, né, nas redes sociais aí, e como diz a gíria, né, tá bombando, tantos vídeos. Algumas informações, a maioria, são falsas. Ela é emitida pelo senso comum, opiniões de pessoas que criam, às vezes até escreve errado ali o texto. Aí uma pessoa pega e não analisa racionalmente ou cientificamente para comprovar se aquela informação é verdadeira e passa para frente, ou seja, vende o peixe sem olhar se ele está estragado. A ideia, né, mais ou menos. Então, assim, vem a informação, eu tenho que analisar imediatamente se é verdadeira. Como é que eu vou passar para frente? Se ela é falsa, é fake, né? Chamadas fake news. Nessa perspectiva, é uma desinformação. É uma das preocupações na IA, na inteligência artificial, ou seja, as desinformações, criar imagens fictícias que aparentam ser verdadeiras. Para a filosofia, nós chamamos de falácias, ou seja, uma situação que aparenta a aparência de verdade, mas no seu pano de fundo é falso. Vamos lá analisar, olha aí, vamos. Continuando. Com isso, ó, é possível, para Platão, a matemática é fundamental para tornar possível o conhecimento. Então, Platão ele defendia a questão da razão por meio da elevação da matemática. Por exemplo, a matemática torna possível o conhecimento. Ela descreve as realidades não sensíveis e é capaz de dissociar os sentidos da prática. A geometria, a figura sobre a qual raciocinamos não depende, né? Ou seja, a figura sobre a qual não raciocinamos não depende da figura sensível que representa. Tá aqui, ó. Uma bola real é sempre imperfeita, enquanto a ideia de esfera é sempre abstrata e perfeita. Então aqui, a esfera é perfeita. Às vezes eu já comprei bola assim, ó. Quando chegou em casa, pelo seu material, ela estava oval. Então ela não é perfeita. Na obra Timeu, sobre a natureza, Platão reúne algumas teorias, que é sobre cosmologia, sobre física e fisiologia. Nessa obra, ele incorpora observações pessoais e conhecimentos escolhidos, né, de seus contemporâneos e predecessores, assim como os 4 elementos de Empédocles, algumas teses dos pitagóricos, etc. Agora vamos ver o que o Aristóteles, eu falei dele lá no início, anteriormente. Ele fundou o Liceu, a faculdade, uma escola da época, em Atenas, né, com uma biblioteca e museu com diversas espécies. Seus alunos ficaram conhecidos como andarilhos ou peripatéticos. O que é isso? Veja bem, certa vez, estava dando aula em Candeias do Jamari, na escola, e eu ia falar de Aristóteles, eu convidei os estudantes para ir lá para fora. Vamos lá, a aula hoje vai ser caminhando ali em volta da escola. Aí fui conversando com ele, falando de Aristóteles. Aí, professor, o que significa isso, a aula assim, caminhando? Ele falou, ó, eu falei para ele, Aristóteles dava aula de filosofia caminhando. Era na praça, era no bosque, etc. Então, eles chamam de peripatéticos, ou seja, peripatos, que aqui quer dizer o quê? Aqueles que andam, caminham.
Então veja só a palavra, peripatéticos, aqueles que andam. Aprender filosofia andando, ali no pátio. Um fala, os outros estão ouvindo. Muito interessante isso. Voltando aí, olha aí. Ele valorizou a observação, habilidade desenvolvida nos estudos de zoologia e lógica. A ciência aristotélica está voltada para os campos da física, da astronomia e da biologia, ao ponto de dizer que ele mapeou mais ou menos 500 espécies de animais. No âmbito da física, o termo grego physis, traduzido por física, significa propriamente natureza. Tá? Não deve ser confundido pela ciência, nem mesmo, né, o nome. Refere-se ao conjunto de que denominamos física, biologia, química e geologia. Compõe-se de todos os seres da natureza em movimento. Então, Aristóteles caracterizou, são características da física na perspectiva do pensamento dele. Agora, o que é o movimento para ele? Na obra Metafísica, ele explica. O movimento é a potência, é a transição do corpo que busca estado de repouso, o ato, no seu lugar natural. Lugar natural. O corpo pesado, como terra, água, tende para baixo. Corpos leves, o ar, fogo, tendem para cima. A partir da teoria de Empédocles, sobre os 4 elementos, Aristóteles explica a queda dos corpos. Aqui, tipos de movimentos. Natural é o da pedra que caiu ou do fogo que sobe. O violento é o da pedra lançada para cima, da flecha arremessada, né? Movimento que necessita de um motor unido ao móvel, né? A situação. Então, assim, existe, né, o corpo natural, né, a queda, os movimentos. Por exemplo, a água, cai, a folha, etc. E o violento, que é alguém que joga. Alguém já jogou uma pedra em você? Então é mais ou menos isso. Então lembra, foi um movimento, segundo Aristóteles, violento, nessa perspectiva. Alguém lançou com o objetivo de acertar um alvo, nessa perspectiva, ok? Vamos lá, continuando ali. E no âmbito da biologia, que é zoologia, você estuda aí, né? NBAZ, interessante. Ele desenvolveu práticas de dissecação para estudar as estruturas anatômicas, né, dos animais. Classificou cerca de 500, eu falei 500, mas uma média de 540 espécies de animais e estabeleceu relação entre eles, tá? Então, assim, essa visão, né, que ele tinha, ele foi trazendo e fazendo essa relação. Fez a descrição da evolução embrionária das aves, dos costumes das abelhas, dos acasalamentos, dos insetos, observações sobre a vida marinha e concluiu que a baleia é um animal mamífero. Olha só, já a teoria no âmbito, né, da perspectiva do pensamento de Aristóteles. Interessante saber disso. Agora, no âmbito da astronomia, gente, o universo é finito. O desejo de saber como os astros se movem, isso daí é bem antigo. Povos como os babilônicos já se manifestavam esse interesse 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Mas foram os gregos que, pela primeira vez, explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Veja bem aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nessa perspectiva, diante disso, o Aristarco de Samo, ele já tinha analisado na questão do que eles pensavam antigamente, que era a geometria, né? O geocentrismo. Ou seja, a Terra era o centro do universo. Aí o Aristarco analisou e disse, olha, é heliocentrismo, o Sol é o centro do universo. Porém, ficou-se por ali, né? Não teve uma perspectiva de além. Aí, agora, na Idade Moderna, que a gente vai ver depois, na próxima aula, Galileu Galilei. Então, vamos fazer esse elo de ligação, olha só. Os antigos, né, já pensavam uma situação
e como exemplos, né? Então, assim, o desejo de conhecer o universo, de saber como ele funciona, é bem antigo, né? De hoje, não é da Idade Moderna, não é contemporânea, né? Da Idade Antiga, não. Já é bem numa perspectiva anterior. Até o professor Hélio tem esse desejo de conhecer o universo. Porém, ele é muito agressivo, o universo. Vocês percebem que eles mandam, né, naves espaciais, por exemplo, para Marte, sem tripulação. Porque o corpo humano ele não é capaz de suportar, né, a gravidade do universo que ali o cerca, ok? Então, voltando ali, nessa perspectiva, ó. Então, assim, a explicação da questão do racional. Por isso que eu trouxe esse tema, né, a questão do racionalismo. Porque no Renascimento, que originou-se o iluminismo, movido pela razão, tá? Razão humana. Pela liberdade e autonomia de pensamento, que gerou a questão da ciência. Ciência com seus métodos. Métodos que é a análise, né? O passo a passo, né? De investigação, de pesquisa, etc. Então é nessa perspectiva que vocês vão buscar, né, a questão do conhecimento para analisar. Vocês não precisam ficar somente aí nesse contexto que nós estamos apresentando na aula, mas vocês podem ir além. Olha, eu quero saber algo mais no âmbito da ciência. Eu quero me tornar um cientista, um pesquisador. Olha só, tem várias áreas da ciência que vocês podem atuar. Eu quero ser um pesquisador nas questões de biologia, então é um biólogo, né, pesquisador, etc. Não, eu quero ser cientista no âmbito social. Sociologia tem suas áreas. A pessoa no ambiente da sociedade. Não, eu quero ser um cientista, um filósofo cientista. Então tá aí a filosofia para oferecer isso. Eu quero ser um cientista no âmbito da questão de embriões, né, de questões de medicina, etc. Então é nessa perspectiva. Não, eu quero ser um cientista político. Então tá aí, vamos estudar. Tem vários campos da ciência da qual vocês podem ingressar. Isso é a questão, o conselho que eu dou é aquilo que o coração está chamando nessa perspectiva. Frase de Blaise Pascal. Às vezes o coração tem razões que a própria razão desconhece. Olha aí, ó. É racionalismo? Não é, mas é nessa perspectiva, deixar o que está te atraindo, né? O seu eu interior, qual é a área que eu vou querer? E você já tem que começar a tomar decisões. Faça aí um teste vocacional na internet, etc. Tem vários lá. Teste vocacional de profissões. Então aquilo que você vai pontuando, tudo aquilo que você gosta. No final ele vai dar uma suposição, olha, sua área é essa. Ok? E obrigado por ficar com a gente até aqui. Mas não saia daí que temos mais, tá? Tchau, tchau.